esse aqui que está aqui em evidência. Mas primeiro eu vou distribuir. K, x de S, vezes S, mais kx de S. Fiz a distributiva aqui no caso. Esse com esse com esse. Aqui eu vou só repetir. Esse é o cubo. 8s ao quadrado. Mais 15. 15. Aqui tá faltando o S bem aqui, ó. É 15, porque tem a derivada primeira, né? 15x de S vezes S. Eu esqueci o S bem aqui, ó. S vezes x de S. Então vai ficar y de S, u de S, tá, aí aqui x de S, com esse x de S dá para colocar em evidência. Aí vai ficar ks mais k. Vezes x de S. Aí fica, só repete, esse é o cubo, 8s é a quarta, mais 15s, x de S. Olha minha sorte. Aí cancela esse x de S com esse x de S de baixo. Beleza. Agora deu para resolver. Então vai ficar... Vou só escrever aqui embaixo. Vai ficar... Vou colocar o K em evidência de novo. S mais 1 sobre... Esse ao cubo. 8s quadrado mais 15s. Olha aí. Agora sim, ficou perfeito. Tá aí. Tá resolvido agora. A letra A. Calcular a função de transferência. Bom, aí na letra B, ó, já tá de cara, a gente já consegue dizer quanto que é o zero. Porque o zero é só pegar o que está em cima e igualar a zero. Aí aqui vai ficar S mais 1 igual a zero, então o S é igual a menos 1. Aí aqui, para achar os polos, é fazer aquilo que a gente acabou de fazer. Só aplicar a fórmula de Bhaskara, acha aí as raízes, acha os polos, e depois é só isso. Então eu vou até especificar aqui, ó, que esse primeiro aqui é o zero. É o zero do sistema. Aí depois vocês vão achar os polos. E os polos é igual como a gente fez aqui já, na primeira questão. Pegamos aqui o de baixo, igualamos a zero, achamos as raízes e pronto. E aqui, na letra C, já é fazer o critério de estabilidade. Aí o critério de estabilidade é o que a gente acabou de fazer agora. Pega essa equação de baixo e constrói aquela tabela. Vocês conseguem fazer isso aí? A primeira letra A eu já consegui resolver. Eu achei que não tinha solução. Aí
Aí só tem que lembrar que quando for aplicar a transformada de Laplace, é que o grau aqui da derivada é a mesma coisa do grau aqui do S, multiplicando. Ainda está cedo ainda, vou fazer logo aqui então. Deixa eu só Até 5 da organizar. manhã. Tá cedo ainda. Sobe isso aqui ainda é a primeira, falta a segunda lista. Deixa eu só organizar aqui. Y de S, U de S. Beleza. Aí na letra B é calcular os zeros e os polos. Bora calcular primeiro os zeros, que está mais fácil. Calcular os zeros. É só pegar o numerador, que nesse caso é S menos 1. Não liga para o K que está aqui na frente, tá? Porque o K é só um ganho. É como se eu tivesse um bloco aqui do K. Aí para cá eu tenho o bloco da minha função mesmo, g de S. Mas para calcular os zeros e os polos, eu calculo de malha aberta. Aí malha aberta é basicamente, vou até reescrever aqui, eu tirar esse K, eu vou colocar ele para fora aqui, ó, multiplicando, para ficar mais fácil de você entender. O K está só multiplicando aqui, ó. Então é um K aqui no meu diagrama de blocos vezes o meu G de S. Aí o G de S é esse aqui todo. Aí para me achar os zeros e polos, eu só olho para cá, para esse cara. S mais 1 sobre 8, S ao cubo, 8S quadrado mais 15S. Aí o zero é o que está no numerador, que nesse caso é S mais 1, só igualar a zero. S mais 1 igual a zero. Então o S ele está em menos 1. Agora para calcular os polos, é aplicar a Bhaskara. Polos. S ao cubo mais... Isso aqui é de terceira ordem. Então não dá para aplicar Bhaskara. Mas para nossa sorte, não tem nenhum outro termo aqui independente. Se tivesse, por exemplo, outro valor aqui, como 5, aí ia ser foda de resolver. Nesse caso, como só tem isso aqui, S ao cubo, 8S ao quadrado mais 15S, para começar, eu posso primeiro escrever o S em evidência. Aí fica S ao quadrado mais 8S mais 15. Aí como são raízes, eu estou igualando isso aqui tudo a zero, né? Igualando a zero. Aí nesse caso, esse primeiro S aqui, já mato de cara. Esse primeiro S, esse primeiro polo é zero. Aí o segundo, agora sim, como é de segundo grau, eu consigo aplicar Bhaskara. Então vai ficar menos B mais ou menos B ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 15. Sobre 2.
O S vai ficar mais ou menos 64. Mais 4 sobre 2. Então, S1, ou melhor, botar assim S2 e S3. Porque esse primeiro aqui, ó, já é o S1. É a minha primeira raiz. Aí eu vou encontrar as outras duas que estão faltando. Então vai ficar menos 8 mais 2 dá 10. Menos 8 mais 2 sobre 2 dá menos 6, dá menos 3. Aí o S3 dá menos 8 menos 2 sobre 2, que dá menos 5. Tá aí, então eu já encontrei o meu zero e meus polos. Aí eu vou fazer o gráfico aqui só para vocês, para lembrar vocês de novo, como é que ficaria a representação deles. Igual como a gente fez na questão 1. Tá, então essa reta aqui é a reta do eixo imaginário. E essa outra aqui do eixo real. Aí eu vou começar identificando os zeros. O zero, ele está em menos 1. Então, eu vou vir aqui no eixo real. Vou colocar aqui menos 1. Aí essa posição aqui, ó, é onde está o zero. Eu represento por uma bolinha. Aí depois eu vou atrás dos polos. Ó, o primeiro polo está no zero. Aí o polo eu represento por x. Ou seja, tem um polo bem aqui na origem, na posição zero. O outro polo está no menos 3. Então está para cá. E o outro polo, vou botar um x aqui. E o outro polo está para cá no menos 5. Tá. Na letra C, ele pede para aplicar o critério de estabilidade. Mas aí a gente fez lá na questão 1, a gente conseguiu dizer se era estável ou não, só olhando aqui para o gráfico. Porque como encontrei raízes, já estou vendo que os polos estão tudo aqui do lado direito, ó, com exceção desse aqui, ó, que está no zero. Aí lembra que isso aqui não pode ser zero, né? Para poder fazer análise. Então isso aqui, se a gente fosse fazer a tabela, é como se provavelmente vai virar um epsilon. Se não virar o epsilon, ou então ele vai ser aquele segundo caso especial que tem que fazer a derivada. Aí bora descobrir agora. Ó, mas olhando aqui, ó, como não tem nenhum polo aqui do lado direito, se tivesse polos aqui, ó, eu já diria de cara que ele é instável. Ó, nesse caso, o polo está no zero e do lado negativo. Então, provavelmente, esse sistema aqui já é estável. Aí, só para provar, ainda mais a gente vai fazer aqui pela tabela, pelo critério de estabilidade. Cadê? Tá, para o critério de estabilidade, a gente vai pegar essa equação aqui. S é o cubo, outro S quadrado, mas esqueci S.
S ao quadrado mais 15S. Aí a gente vai fazer a nossa tabela de novo do critério de estabilidade. Aí preenche aqui, nesse caso começa com S ao cubo, S ao quadrado, S a 1, S a 0. Aí aqui a gente põe os coeficientes seguindo aquela ordem da escadinha. Aqui é 1, aqui é 2, desculpa, aqui é 8, aqui tem um S, aqui é 15 e aqui seria 0. Mais 0. Aí vamos calcular agora o B1. Aí novamente o B1 ele vai ser formado por uma matriz 2 por 2. Aí sempre pegando a primeira coluna, nesse caso é 1 e 8, e a segunda coluna que está à direita dele, que é esse aqui. Então vai ficar 8 vezes 15, 8 vezes 15 menos 1 vezes 0, dividido pelo número que está lá no canto, que é o 8. Então nesse caso aqui dá 0, esse aqui dá 0. Aí fica 8 vezes 15 sobre 8 dá 15. 15. Então o valor do meu B1 já deu 15 aqui. Aí o B2. O B2, como o B2 está bem aqui nessa posição, pego a primeira coluna com a coluna que estiver à direita do B2. Aí nesse caso é uma coluna formada por 0 e 0. Então o B2 ele já vai dar 0 aqui. Aí eu já passo para o próximo, que é o C1. C1 vai ser a coluna formada, a matriz formada pela primeira coluna em cima do C1 e a coluna que está à direita dele. Aqui a primeira coluna com a coluna que está à direita dele. Aí nesse caso o C1 vai ficar 15 vezes 0 menos 8 vezes 0. Aí nesse caso o C1 já vai dar 0. O C1 vai dar 0. Ó, nesse caso aqui, ó, o C2 ele também vai dar 0. Mas só que vocês têm que lembrar, ou melhor, observar, que quando a gente está terminando nossa tabela, as duas últimas linhas, normalmente elas só vão ter os primeiros elementos da coluna principal. Vou voltar bem aqui, ó. A gente fez naquela questão. Deixa eu ver se eu não apaguei. Tá aqui, ó. Quando a gente fez essa questão, ó, observa que o D1 e o C1 eles estão sozinhos. Só tem eles aqui, ó. Os elementos que estão na coluna principal, o C1 e o D1. Não vai ter, quando vocês estiverem fazendo tabela, essas duas últimas linhas sempre vão ter só um único elemento, que é o elemento que está na coluna principal. Aí aqui, quando a gente fez essa questão, a gente chegou nessa mesma condição, ó, porque aqui deu 0. Aqui deu 0. Mas como a gente constrói a tabela, aí a gente sabe que essas duas últimas linhas, elas só vão ter esses primeiros elementos. Aí quando eu calcular o C2 aqui, ó, o C2 vai ser 0 também, C1 é 0 e o C2 é 0.
Mas isso aqui não significa que eu vou ter que usar aquela segunda condição especial, que é aplicar derivada. Porque como eu já estou nas minhas duas últimas linhas, esse valor aqui, ó, ele não me interessa. E nem esse valor que está bem aqui, ó, ele não me interessa. Então isso aqui, na verdade, vai ser o primeiro caso especial, onde esse elemento aqui tem que ser um número diferente de zero. Aí no nosso caso, o número diferente do zero é o epsilon, que a gente determinou. O epsilon, novamente, é um número aqui que é muito pequeno, ele é diferente de zero e também ele é maior, ele também é positivo. Aí nesse caso, o C1, ele é o próprio epsilon. Ele é o epsilon, substituo por epsilon. Porque não pode ser, novamente, essa primeira coluna, a coluna principal aqui, ó, esses elementos não podem ser zero. Ou eu caio no primeiro caso especial, ou eu caio no segundo. Nesse caso aqui é o primeiro, porque como eu estou nas duas últimas linhas da minha tabela, esse valor aqui, ó, não vai me interessar. Esses valores aqui, porque esses elementos aqui são únicos, eles vão ser únicos. Sempre vai ter somente um elemento em cada uma das últimas duas linhas. Então, nesse caso, vai ser o primeiro caso especial, onde eu vou substituir o zero por epsilon. Aí o epsilon é um número que é muito pequeno, diferente do zero, mas só que ele é positivo. Aí quando eu faço a minha análise aqui dos sinais, fazendo a análise do sinal do 1 para o 8, não houve alteração de sinal. Do 8 para o 15, também não teve alteração de sinal. E do 15 para o epsilon também não houve alteração de sinal, porque o epsilon é um número positivo. Então, se ele é positivo, ó, isso aqui tudo é positivo, não houve nenhuma mudança de sinal, esse sistema aqui, ó, ele vai ser estável. Que é a mesma coisa que a gente constatou quando a gente fez o gráfico. Porque vai ter um polo aqui no zero e os outros polos estão do lado esquerdo. Está muito parecido com o que a gente encontrou, porque esse elemento aqui, que é o C1, ele deu zero, mas só que na verdade ele é um número que é muito pequeno, que ele se aproxima de zero, que é o epsilon. Então aqui ó, a gente confirma que realmente esse sistema ele é estável. A gente faz aqui graficamente, analisando a posição dos polos aqui no gráfico e também pelo critério de estabilidade. Ó. Então esse sistema ele realmente ele é estável. Se tivesse dado algum número negativo aqui, provavelmente é porque teria um polo aqui do lado direito. Mas se tivesse um polo do lado direito, a gente já teria encontrado aqui, ó, quando a gente fez o Bhaskara, ou então quando a gente isolou aqui o nosso S. Beleza? Essa aí, tava faltando só ela para resolver. Agora veja aí se vocês têm alguma dúvida. Primeiro, fazer a função de transferência. Aí a função de transferência é aplicar Laplace. Aí só colocar a saída sobre a entrada. Nesse caso aqui ele já deixou até separado para nós. Ó. A entrada é o U de t, ele já fala aqui, ó, U de t igual a isso. E a saída é o Y de t. Aí o Y de t é igual a isso. Aí é só tu colocar um embaixo do outro. A saída sobre a entrada. Depois de aplicar Laplace. Aí fica dessa forma. Depois que já temos aqui a nossa equação, aí a gente consegue já encontrar os zeros e os polos. Encontramos aqui o zero, encontramos os polos. Aí fizemos aqui o nosso lugar das raízes de malha aberta.
E depois a gente fez o critério de estabilidade, ó, aí conseguimos verificar que o sistema realmente é estável. Veja aí se vocês têm alguma dúvida agora. Vocês conseguiram fazer essas questões aí todas? Ou só estão vendo agora? Eu não tinha feito essa ainda, não. Eu acho que só tinha faltado essa para nós terminarmos quando a gente fez naquele dia. Dois. Então bora lá, só para revisar aqui de novo. A primeira, ele dá a função de transferência e só pede para fazer no gráfico aqui os zeros e os polos. Aí dizer se o sistema é estável ou não, mas sem fazer o critério de estabilidade. Aí nesse caso é só olhar onde está os zeros, onde está os polos. Se tiver do lado direito, ele é instável. Se tiver pelo menos um do lado direito, é instável. Mas se tivesse um polo aqui no zero e o outro fosse no menos 2 e não tivesse nenhum do lado direito, ele ia ser estável. Aí aqui na questão 2, aqui basicamente vocês só tem que saber isso aqui, ó, igualar esse s quadrado 2s com a equação do sistema de segunda ordem. E aqui não tem jeito, mano, vocês vão ter que decorar essas fórmulas todas aqui que estão no livro, que é o máximo sobre o sinal, o tempo de pico, o ômega D, tempo de subida, tempo de acomodação. Vai ter que decorar essas fórmulas. Mas todas essas fórmulas, elas dependem sempre do zeta e do ômega n. Então, por isso que vocês, quando pegarem uma equação dessa aqui, a primeira coisa que tem que fazer é encontrar o zeta e o ômega n. Só fazer essa igualdade, ó. Depois disso, é só aplicar nas fórmulas. Aí a questão 3 é só fazer o critério de estabilidade, só construir a tabela, encontrar o B1. Não vão confundir, não é determinante isso aqui, tá? É diagonal secundária menos a principal. Isso aqui não é determinante. Determinante é o contrário, é a diagonal principal menos a secundária. Aí tem que observar os casos especiais. Deixa eu ver o que mais. Tá, aí aqui o erro é só aplicar o limite no G de S. E por fim a número 5. Fazer a função de transferência, encontrar os zeros e os polos e critério de estabilidade. Austin, eu acho que a quarta questão, pode ir lá rapidão, é que tu falou que o KP é igual a 0,5. Só que eu não entendi por que tu falou que ele é 0,5, porque na questão tá 5, né? Ih, Aí não sei caramba, é mesmo. se É foi 5. alguma coisa que tu fez, também não vou. Não, é eu que bisoei mesmo. Em vez de botar 5, eu botei 0,5. Uhum. Tá, e outra dúvida também é nisso que tu falou sobre a principal e secundária. Eu já entendi que é a secundária pela principal, só que aí, por exemplo, da secundária eu vou pegar sempre o número que tá na primeira coluna. Não sei se tu É, entende. sempre da primeira coluna. Por exemplo, deixa eu botar aqui rapidinho um exemplo básico.
Aí se eu fosse fazer o B1 aqui, aí eu pego essa primeira coluna com a coluna que tiver à direita do que eu quero encontrar, que é o B1. Aí eu vou fazer separado aqui, é como se fosse aqui do lado, ficasse assim, ó. 1, 2, 3 e 0. Aí eu pego o B1, vai ser o 2 vezes 3, que são os elementos da diagonal secundária, menos os elementos da diagonal principal. Sempre seguindo essa ordem mesmo, porque eu sempre vou pegar o número que está nesse cantinho, ó. Se eu começar invertido, se eu pegar, por exemplo, 1 vezes 0 menos 2 vezes 3, aí isso aqui já é como se eu estivesse calculando determinante, mas não é determinante. Aí por isso que eu pego sempre esse número do canto, porque eu estou pegando os elementos da diagonal secundária. Aí menos da diagonal principal. Deu para entender? Era essa a tua dúvida? Era isso que eu tava confundindo. Obrigada, Austin. No material do professor, ele também põe determinante. Mas se tu for decorar como determinante, vou botar aqui assim, ó, 1, 2, 3 e 0. Pois é, eu lembro que eu fiquei com essa dúvida porque ele falava determinante, aí eu fiquei com isso na cabeça. Se tu for pensar como determinante, tu precisa inverter o sinal aqui, ó. Tu colocaria o menos. Porque olha só, deixa eu puxar aqui para baixo. Quando eu faço o normal, que é secundária menos principal, aí eu vou ter 2 vezes 3 menos. Eu vou só trocar esse número aqui, colocar 2 aqui no lugar do 0. Menos 2 vezes 2. Aí o determinante já é o contrário. 3, 2. Aí fica, o determinante seria 1 vezes 2 menos. Desculpa, deixa eu só mudar isso aqui. Aqui é 1. Aqui é 2. Aqui é 1. Aí 1, 2, 2 e 3. Aí, ó. Se eu quiser que o determinante fique igual a isso, eu preciso colocar o menos na frente. Porque quando eu coloco o menos na frente, ó, isso aqui vai inverter. Ó. Vai ficar menos 1 vezes 2 mais 2 vezes 3. Que é a mesma coisa que está aqui. Ó. Aí por isso que no material dele, ele coloca desse jeito aqui, ó, secundária menos principal, mas tem uma parte lá que ele põe assim, ó, determinante e o menos aqui da frente. Aí ele não soube explicar o menos, mas o menos é só para poder inverter e voltar para essa condição aqui, ó. Ó, esse aqui é o caso normal, primeiro caso, aí esse aqui é o segundo caso com determinante. Aí se eu botar o determinante, tem que colocar o menos na frente. Mas colocar o menos na frente é a mesma coisa que eu voltar para o primeiro caso. Tá vendo? Só mudei a ordem aqui, ó. Mas tá aqui, ó. 2, 3, menos 1, 2. Ó. Menos 1, 2, mais 2, 3. Beleza, obrigado, Austin. E em relação àquela quarta lá, é só trocar o 0,5 por 5, né? É. Isso mesmo. Bom, é isso aí. Agora eu vou jantar. Aí vocês vão continuar estudando aí. Vocês não vão dormir, mas eu vou. Eu ainda já tenho sede de terça-feira ainda. Pro. Tomara que a prova seja isso mesmo. Porque se não for, mano, porque se for avanço de fase e atraso de fase, aí ia ficar mais complicado. Vai mandar esse no privado, Austin? Oi? Que foi, Gabriel? Vamos, tu vai mandar esse no privado, esse arquivo. E tu
Tu anotou lá do que quando a gente estava resolvendo naquele dia? Sim, sim. Ah, eu queria comparar com isso que tu fez hoje. Tá, mas tu me manda aí, eu vou até pedir naquele dia a gente ficou resolvendo. Tu me manda aí também. Mas eu vou organizar aqui, eu vou mandar. Foi aquele que tu viu, a gente fez até a 4. Pois é, Tava né? eu, o Faltou, Juliano e o Marcos. faltou só a 5, não foi? Sim. É assim que eu consegui fazer agora. Então, beleza. Vou ver se eu organizo Eu acho que aqui. essa prova ele vai passar amanhã, vai ser a mesma. Tomara que seja. Vai ser. Pode ser mesmo. Agora o negócio mesmo é só vocês decorarem essa aqui, ó. Ou decora ou então pula ela. Mas essa aqui também vale 2 pontos. Tipo, essa aqui. Cadê? Tem uma questão. Essa aqui, ó. Questão 4 só vale meio ponto. Mas só é isso aqui, ó. Agora, questão 2, que tem que calcular isso aqui: tempo de subida, tempo de pico, máximo sobre sinal, tempo de acomodação. Aí vocês não tem jeito, eu tenho que decorar essas fórmulas aqui, ó. Mas é só decorar, mas é só saber encontrar o zeta e o ômega n. Porque quando encontrar o zeta e o ômega n, aí vocês vão ter essa fórmula aqui tudo na cabeça já, aí é só substituir. Aí quando for fazer aqui da tangente, ó, essa tangente aqui, para calcular o beta, isso aqui tem que estar em radianos. Que vai ficar aqui, ó, π menos beta. Aí esse beta aqui tem que estar em radianos. Porque aqui é como se fosse π radiano menos beta radiano. Aí aqui não tem jeito, é vocês escreverem e decorarem. Aí basicamente é isso. Eu vou organizar e mandar para você. Na verdade, eu vou botar naquele link do Drive. Acho que até meia-noite e meia deve estar lá. Vou colocar aqui, ó, monitoria do Flávio, aí provas anteriores. Aí eu vou criar uma outra pasta aqui, que é, ó, 2024. Aí eu vou deixar a solução aqui nessa pasta, que é dessa primeira avaliação, né? Aquele outro lá, que é para fazer avanço de fase e atraso de fase, só dá para resolver se tiver o MATLAB, porque acho que dá um sistema de terceira ordem, aí não tem como a gente calcular as raízes na mão. Mas é isso. Vamos lá, senhores. Vamos estudar agora. Beleza, obrigado aí, Austin, pelo tempo. Valeu, Aston. Boa Esse noite, livro que tu mostrou aí tá lá nos assuntos de professor? Oi? Esse Não livro que entendi. tu mostrou com as fórmulas tá lá nos artigos do professor? É o link que tá no Drive que eu mandei para vocês. Ah, tá. Que o amigo Alan tá com vergonha de perguntar. Obrigado. É o livro é o livro do Ogata, a quinta edição. É lá que tem essas fórmulas. É onde está mais organizado. Assim, porque tem um exemplo. Aí dá para entender melhor. Tá bom, obrigado. De nada. Tchau, boa noite.